E se eu te dissesse que a sua reação mais instintiva em um conflito é justamente o que entrega a sua vulnerabilidade? Preste muita atenção, porque você está prestes a desaprender aquilo que sempre acreditou sobre força e autocontrole. Existe um instante, uma fração de segundo silenciosa, em que alguém o confronta, distorce suas palavras ou tenta diminuir o seu valor, e é nesse intervalo que a maioria das pessoas entrega seu poder. O homem comum faz o que foi condicionado a fazer, corre para se explicar. Não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu errado. Juro que não sou assim. Parece razoável, parece educado, mas para a mente estoica, este é o exato momento em que você perde a batalha interior. Porque no instante em que se apressa em se justificar, você admite, mesmo sem perceber, que depende da aprovação do outro para se sentir íntegro. No jogo do poder emocional, a percepção cria a realidade. Se o outro percebe a sua pressa em se defender, não vê alguém honesto, vê alguém frágil, vê alguém que precisa ser validado. Os antigos sábios entendiam essa dinâmica. O homem que se explica demais se diminui. O homem que se mantém firme permite que o próprio mundo faça sua defesa. E se você compreendeu essa armadilha inicial, siga atento, porque agora entramos no motivo profundo pelo qual isso acontece. A defesa emocional raramente convence. Ela não restaura sua imagem. Ela a entrega. Toda vez que você se apressa em justificar suas ações, está aceitando o enquadramento do outro. Está dizendo sem palavras, você tem autoridade para definir quem eu sou. E quando você concede isso, perde a narrativa. Mesmo quando está certo, parece culpado, porque só quem se sente fraco corre para provar algo. Os fortes, os realmente fortes, permitem que o silêncio trabalhe por eles. Deixam a acusação flutuar sozinha, sem combustível, até perder força, porque eles sabem transformar a acusação em um espelho. Ao invés de reagir, deixam que o outro revele a própria insegurança. Quem fala primeiro, quem tenta controlar a história pela emoção, normalmente perde o enquadramento. E quem controla o enquadramento, controla o impacto psicológico do momento. O problema é que a maioria se defende porque quer ser compreendida. Acreditam que, se explicarem o suficiente, serão finalmente entendidas. Mas isso nasce de fraqueza emocional, não de clareza. Você não quer compreensão, você quer controle de si. Clareza é para a terapia. Autodomínio é para a vida. O poder não nasce de ser entendido. Nasce de ser sólido, estável e inabalável. Quando alguém diz que você é arrogante, frio ou egoísta e você imediatamente tenta provar o contrário, já perdeu. Você reagiu. Você demonstrou que se importa com a opinião do outro. Você colocou sua paz na mão de quem te acusou. E quando faz isso, abandona a sua maior força. O mistério do silêncio. Pense nas pessoas mais respeitadas que você já encontrou. Não são as que falam alto, nem as que se justificam demais. São aquelas que carregam o silêncio como uma couraça. Aquelas que, com um olhar, fazem você pensar duas vezes. Aquelas que, mesmo atacadas, não perdem a postura. Os antigos diriam: quem precisa explicar está preso. Quem permanece firme obriga o outro a se revelar. Quando você não reage, algo poderoso acontece. O outro começa a duvidar de si mesmo. A acusação perde força. E o poder emocional deles se desfaz, enquanto o seu se expande. Porque você fez o que raríssimos conseguem fazer. Fez o outro conversar consigo mesmo. Essa é a virada. Você não luta contra a acusação. Você deixa que ela desmorone no próprio eco. Imagine agora essa dinâmica em um ambiente real. Você entra em uma sala e alguém lança uma indireta, esperando que você se contorça para responder. Todos observam sua reação. E aí está sua jogada estoica. Não diga nada. Nenhuma defesa. Nenhuma agressão. Apenas firmeza, presença e silêncio. Nesse instante você se torna intocável, porque agora não observam a acusação. Observam o seu autocontrole. O silêncio bem colocado é mais alto do que qualquer discurso. Ele não prova nada, mas revela tudo. Os sábios entendiam isso. O poder não está no que você diz,
está no que os outros acreditam que você poderia dizer, mas decide não dizer. E quando o silêncio não basta? Existe uma tática ainda mais refinada, tão fria quanto elegante. Alguém o chama de manipulador. Você apenas responde, se é assim que você vê, não em tom defensivo, mas com distanciamento emocional. O que acontece? Eles tropeçam, esperavam um combate, encontraram uma muralha, porque agora são eles que lidam com o peso das próprias acusações. Agora são eles que parecem inseguros. Agora são eles que começam a se perguntar se foram longe demais. E você? Você permaneceu no centro de si mesmo, impenetrável. O ataque deles volta como um bumerangue, porque você fez a coisa mais poderosa que alguém pode fazer em um conflito. Se recusou a entrar no jogo energético do outro. Você não precisa negar a acusação, não precisa justificá-la. O que você faz é outra coisa. Transforma o ataque em revelação, não sobre você, mas sobre quem atacou. E de repente é o agressor que se vê forçado a explicar-se, a se defender, a sustentar aquilo que disse. Isso não é uma simples inversão. É um movimento silencioso, sutil, quase como um golpe de judô psicológico. Você usa o peso deles, a força deles, a intenção deles, e os deixa cair sobre a própria lâmina. Há séculos, Maquiavel já enxergava esse mecanismo. Ele chamava isso de a virada da lâmina. Não encontre a espada com o escudo. Deixe que o inimigo, na ânsia de ferir, seja ferido pela própria investida. O mundo constantemente te empurra para o jogo da defesa da reputação. Explique-se. Prove que não é isso. Mostre que está certo. Mas Maquiavel via a armadilha escondida. No instante em que você tenta provar sua inocência, você confirma que existe algo a ser provado. Você aceita o tribunal deles. E o verdadeiro estrategista nunca se ajoelha diante de um tribunal que não escolheu. Ele não se apressa, não se irrita, não tenta parecer bom. Ele simplesmente parece alto demais para ser abalado. E isso cria um fenômeno. Quem tenta derrubá-lo começa a parecer pequeno, instável, ansioso, invejoso. Porque quanto mais alguém se defende, mais parece precisar se defender. Quanto mais alguém ignora, mais todos presumem que ele sabe algo. Algo perigoso, algo profundo. É dessa presunção que nasce o poder. A maioria acredita que poder é provar-se, afirmar-se, explicar-se. Mas Maquiavel sorriria com desprezo. Ele sabia, explicar-se é conceder ao outro a autoridade para julgar. E quando você concede isso, você entrega a coleira. Agora imagine a cena, você está em um grupo. Alguém lança uma farpa em tom de brincadeira, mas com veneno. Você acha que sabe tudo, né? A sala dá aquela tensão silenciosa. Os inseguros riem. Os ansiosos esperam sua reação. Os impulsivos responderiam na hora. Os frágeis justificariam. Mas o estrategista, não. Ele pausa. 2 segundos. Varre a sala com os olhos. Não em desafio, mas em tranquila lucidez. E então, se achar necessário, devolve uma frase curta, afiada, calma. Você parece emotivo hoje. E a bala muda de direção. O agressor inquieta-se. Sente o chão mudar. Procura apoio visual. A sala o observa. Ele percebe que agora é ele quem está exposto. Porque quando você não reage, a tensão dele não encontra onde se esconder. A raiva dele fica solta no ar. E todos veem quem realmente perdeu o eixo. No mundo digital, esse movimento é ainda mais brutal. Ataques crescem, vozes inflamam, opiniões se multiplicam. E existe uma regra imutável. No tribunal da internet, silêncio é culpa, a menos que seu silêncio crie medo. Quando alguém te chama de tóxico, arrogante, frio, não ofereça explicações. Não abra seu coração para quem quer feri-lo. Não se defenda. Reenquadre. Acusam você de ser perigoso? Responda. Pessoas sempre atacam o que não conseguem controlar. Isso não é defesa. É afirmação de posição. É sinal de que a acusação não te toca. Ela se desfaz ao chegar. E o público sente isso. Eles percebem quem está no centro da própria força e quem está tentando arranhar as paredes do seu silêncio. Existem 3 armas que substituem a defesa. 1. O silêncio que expõe.
O silêncio que mostra quem está desequilibrado, quem perde o controle primeiro. 2. A deflexão. Mover o golpe sem absorvê-lo. Anotado. O tempo dirá. Frases que encerram o jogo. 3. A lâmina do reenquadramento. Verdade curta, precisa e implacável. Você é cheio de si. Confiança incomoda os inseguros. Você é falso. Eu não lhe devo autenticidade. Você se acha melhor que os outros? Não. Eu apenas não penso como eles. Isso não são defesas. São declarações. São marcos no chão. São paredes de pedra. O maquiavélico, o estrategista, o imperturbável, nunca suplica por respeito. Ele o impõe pela ausência de reação. E quando você faz isso, nasce um efeito colateral inevitável. Seus inimigos começam a se destruir sozinhos. Eles escalam, aumentam o tom, exageram, perdem a compostura. E quanto mais fazem isso, mais você parece maior. Porque você não respondeu, não entrou no jogo, não desceu para a arena. Você os deixou lutar contra o vento. E essa é a vitória perfeita. Não vencer, mas deixar que o outro se vença. Ser mal compreendido não é fraqueza. É terreno fértil para o mistério. E o mistério é uma das formas mais puras de poder. O previsível é manipulável. O silencioso é temido. Maquiavel sabia. É melhor ser temido do que amado, mas ainda melhor é ser indecifrável. A reputação que vence não é a boa reputação. É a reputação forte. A reputação que não depende da aprovação de ninguém. O homem com boa reputação tenta agradar. O homem com reputação forte não precisa. E esse é o ponto em que você chega quando para de se defender. Sua presença se torna a defesa. Seu silêncio se torna a resposta. Sua calma se torna o aviso. Pessoas que nunca se explicam, nunca reclamam, nunca discutem, são inevitavelmente respeitadas. Porque quando você não reage ao ataque, você cria um mito. E a mente humana, incapaz de lidar com o vazio, preenche o silêncio com poder. As pessoas começam a presumir. Ele deve saber de algo. Ele deve ser mais forte do que parece. Ele não reagiu, por quê? E essa dúvida é a raiz do respeito. Aqui está o paradoxo final, a chave da alavancagem social. Quanto mais você se explica, mais sozinho você fica. Quanto mais você permanece calmo, mais aliados aparecem. Eles dirão por você: ele não merecia isso. Isso foi exagerado. Ele está quieto demais. Tem algo aí. Sem pedir, você recebe um escudo. Sem lutar, você ganha uma força. Sem reagir, conquista terreno. Isso é alavancagem maquiavélica. Você permite que a multidão defenda aquilo que você nunca precisou dizer. E quando você chega nesse ponto, você não é apenas respeitado. Você é elevado. Esse estado não surge do dia para a noite. É uma construção, um trabalho interno, um treinamento da alma. Mas começa aqui. Nunca corrija provocações. Use frases curtas de encerramento. Mantenha o rosto sereno. Seja imóvel enquanto o mundo treme. Quando ninguém consegue prever sua reação, você se torna ilegível. E pessoas ilegíveis são temidas, respeitadas, intocáveis. Maquiavel diria: o homem mais perigoso não é o que ataca primeiro, é o que não precisa atacar. Você alcançará um ponto em que os ataques cessam, não porque você os venceu, mas porque todos sabem que perderão antes de tentar. Sua presença dirá: eu não jogo na defesa, eu deixo que os outros se destruam. Existe força e existe imunidade. A força ainda responde. A imunidade nem vê o golpe. Quando você entende isso, atravessa uma linha invisível. A linha onde sua existência se torna suficiente, onde sua aura fala mais do que sua voz. Você não vive mais em defesa. Você vive em definição. Define seu tom, sua postura, seu silêncio, e o mundo aprende a respeitá-los. Quando isso acontece, uma sala se cala ao seu entrar. As pessoas diminuem o tom. Os críticos pensam duas vezes. Seu nome ganha peso próprio, não porque você o defendeu, mas porque nunca precisou explicá-lo. Se você chegou até aqui, se caminhou por cada palavra e sentiu o peso delas, saiba, você não é um espectador. Você é um sobrevivente.
Um sobrevivente do barulho, das expectativas, do julgamento alheio. Um homem que viu a pressão para se justificar e não se curvou. A semente da quietude já foi plantada. Ela está germinando agora, silenciosamente, dentro de você. E eu te peço um gesto simbólico, não para o algoritmo, não para estatísticas, mas para você mesmo. Escreva: a minha quietude é a minha resposta. Não como comentário, mas como compromisso, como uma lembrança. Você não precisa entrar em batalhas que não servem ao seu poder. A partir daqui, você não segue um canal. Você entra numa fortaleza. E cada vídeo que encontrar aqui não é entretenimento. É uma chave, uma porta, um espelho do que você pode ser. Vá agora e deixe que o seu silêncio, não a sua defesa, defina quem você é.